Nós estamos estudando o Salmo 119. Talvez você já acompanhou alguma mensagem. A gente hoje vai ver a quinta mensagem dessa série do Salmo 119. Tenho desafiado os irmãos nessa série a que você leia o Salmo 119. Nós temos explicado que o Salmo 119 ele é escrito num estilo acróstico alfabético. Cada uma das estrofes das 22 representa uma letra do alfabeto hebraico. E ele foi escrito dessa forma para que fosse mais fácil a memorização. Eles memorizavam o Salmo 119. E eu desafio você a ler o Salmo 119. Se você quiser além, comece a memorizar. Comece a decorar alguns versículos do Salmo 119. Comece a guardar no seu coração um pouco das Escrituras. Usando o Salmo 119, eu creio que você vai ver algo diferente acontecendo na sua vida. E a gente vai ler então esse quinto trecho, que está do versículo 33 até o versículo 40, na quinta divisão do Salmo 119. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclino meu coração aos teus testemunhos e não há cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que o temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Você já teve a experiência de pedir informação para chegar a algum lugar, algum local, e perceber que a orientação estava errada? Alguns anos atrás, sem a facilidade do GPS nos celulares e daquele antigo aparelho, hoje está no celular, não precisa mais daquele aparelho, alguns carros já têm esse equipamento, mas a gente precisava muito mais dessas informações, e geralmente os lugares mais procurados eram os postos de combustíveis, a gente já parava ali, pegava um frentista para perguntar onde a gente queria chegar. Quantas igrejas a gente foi pregar, e a gente parava em alguns postos de combustível para perguntar onde a igreja ficava, e ninguém sabia onde a igreja ficava. Eu ficava admirado mesmo. E, coisa de 2 quarteirões próximos, e ninguém sabia onde ficava a igreja. Essa igreja precisa trabalhar mais na divulgação, do evangelho e do seu nome, porque ninguém está conhecendo onde ela está inserida na comunidade. Mas quando a gente pede informação para chegar a algum lugar e a gente percebe que aquela informação está errada, a sensação que a gente sente é de frustração. Por outro lado, quando a gente recebe uma informação e a gente vê que a gente de fato está no caminho certo, a gente chega no destino desejado, o sentimento que a gente tem é de alegria. É uma boa experiência, recebemos uma boa orientação. Então, quando aprendemos o caminho certo e seguimos até o fim, a gente fica satisfeito, a gente sente alegria, a gente sente vitória, porque a gente vai chegar no compromisso e no lugar que a gente precisa ir, dentro do horário, a gente não tem aquela questão emocional envolvida quando a gente se perde. E eu já vivi isso aqui nos primeiros meses aqui na cidade, mesmo com o GPS, um dia o sinal do 4G estava um pouco ruim, não estava funcionando, não sei se eu tinha mexido em alguma coisa, e eu precisava ir no pequeno grupo do Claudemir e da Deise, na Avenida São João, e eu colocava isso no GPS e não aparecia esse negócio. Eu falei, mas eu conheço essa avenida, já ouvi falar dessa avenida, e passei nessa rua aqui, na Tenor Soares Gandra, que cai na São João, e subi, virei, depois eu vi que era aqui. Mas eu lembrava, só que eu não recordava que era tão fácil assim. E queridos, que sensação que traz, A gente quer chegar no horário, e aí você já fica alterado, e a gente chegou lá para tocar o interfone do condomínio, Foi um dia assim bem interessante, Estava escrito lá no informativo, Digite o número, coloque o número do apartamento, e aí já vai direto lá, não tem
a pessoa ali não tem a portaria. E eu de tão nervoso que eu estava com aquela situação de não ter acertado, de não estar funcionando o GPS, por estar chegando atrasado, eu li que tinha que apertar o 0 e depois o número do apartamento, e não conseguia, e ninguém atendia. Aí a minha esposa, lê direito. Eu acho que o Otávio estava junto, a Bianca, alguma coisa assim. Lê, pai, direito o que está escrito. Só estava dizendo, digite o número do apartamento. E o eu achei que era o 0. E estava lá, colocando o 0 e o número do apartamento. Então, a sensação que a gente sente quando a gente erra, quando a gente está perdido, é de um sentimento emocional de frustração, de nervosismo. A gente quer chegar ao destino desejado na hora certa. Mas quando a gente acerta, a gente sente, então, uma alegria. A gente sente felicidade, um sentimento de satisfação. E quando a gente fala da vida espiritual, querida, a situação é bem semelhante. O caminho da vontade de Deus, quando a gente segue a vontade de Deus, quando a gente segue os mandamentos de Deus, esse seguir os mandamentos de Deus até o fim, vai trazer para nós também uma sensação de satisfação plena, completa. O caminho da vontade de Deus é o que leva a nossa vida à satisfação divina, a verdadeira satisfação. E esse trecho aqui do Salmo 119, citado acima, que nós lemos, nos ensina a como andar no caminho do Senhor, para que a gente chegue ao destino da satisfação. E aprendamos então a viver de forma satisfeita. Para tanto, precisamos aprender alguns passos que a gente vai ver hoje. Só revisando algumas coisas, para que você possa estar aí se atualizando com relação ao Salmo 119. Então, o tema do Salmo é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e várias palavras que ele traz para trazer sobre o mesmo tema. Então, ele usa mandamentos, decretos, testemunhos, tudo para se referir às Escrituras. O estilo é acróstico, um acróstico alfabético, e essa sessão que a gente vai ler hoje, ela é a 5ª letra do alfabeto hebraico, a 5ª sessão, que é com o som de R, Re. Nessa divisão, o salmista vai demonstrar a sua total dependência em Deus no que diz em relação à sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, não é como um outro livro qualquer. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra viva e eficaz, que penetra o nosso coração, que penetra a nossa alma. O Senhor Jesus já disse isso. As palavras que ele estava dizendo àquelas pessoas, lá em João 6,63, era espírito, era vida. Por esse motivo, precisamos muito depender da força de Deus e entender a palavra de Deus. E quando a gente olha esse trecho, desses 8 versículos, a gente vai ver que o salmista está fazendo uma oração. Ele está fazendo alguns pedidos para Deus. Pedidos que eu e você podemos fazer para Deus também nesses dias. E o primeiro pedido é esse, do versículo 33. Ensina-me teus decretos, ó Senhor. Eu os guardarei até o fim. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender tuas leis, e eu sempre as seguirei. Aqui nesse versículo 33, o salmista está pedindo para ser ensinado pelo Senhor. E esse pedido se repete 15 vezes em todo o livro dos Salmos. Só no Salmo 119, isso aparece pelo menos 8 vezes. Mais de 8 vezes. E cada um desses versos aparece o aspecto da pessoa e da obra de Deus. E o salmista está dizendo, Senhor, eu quero ser ensinado pelo Senhor. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero entender da sua lei. Eu quero entender. Então nós aprendemos aqui nesse versículo que a gente precisa orar, pedindo a Deus pela sua instrução. Como alunos na escola de Deus, devemos ter o anseio de sempre aprender mais do Senhor. E como aprendemos de Deus? Olhando e observando a palavra dele, as Escrituras Sagradas. Então, como alunos na escola de Deus, a gente tem que ter o desejo de colocar os princípios de Deus em prática. Não é só conhecimento, mas conhecer para colocar em prática em nossa vida. E termos o desejo de obedecê-los e segui-los até o fim das nossas vidas. Quando Deus nos ensina, Ele nos capacitará também a nós guardarmos o mandamento do Senhor até o fim. Então essa foi a primeira oração do salmista, Senhor, me ensina a que eu guarde os teus mandamentos até o fim. Me ensina a tua palavra, me ensina os teus mandamentos, e eu quero obedecê-los até o fim da minha vida. Será que esse tem sido o desejo do seu coração também?
tenho recebido de algumas irmãs, né, me falando, pastor, eu estou memorizando os textos, pastor, eu estou lendo o Salmo 119. Então, quero incentivar você, não só o Salmo 119, tem tantos outros textos que você pode guardar no seu coração, mas faça esse pedido ao Senhor, Senhor, eu quero aprender, me ensina, eu quero estar disposto a aprender. Versículo 34, o salmista faz mais um pedido. Senhor, dá-me entendimento. E o Senhor me dando entendimento, eu obedecerei a tua lei. E de todo o coração colocarei em prática. Essa palavra de todo o coração aparece muito nas Escrituras. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o meu coração. O salmista está pedindo a Deus para que Deus dê a ele entendimento, para que ele possa ter pleno entendimento da palavra de Deus, pleno conhecimento da palavra de Deus. Não era conhecer somente algumas partes, para ele escolher o que ele ia obedecer ou não, era ter pleno entendimento para obedecer toda a palavra de Deus. Nos dias de Jesus, os judeus haviam pervertido, em muitos casos, a obediência aos mandamentos, porque desejavam seguir o seu próprio coração e não o mandamento, não a lei. Hoje, muitas vezes, nós também queremos escolher o que a gente obedece e o que a gente não obedece. Mas o salmista está dizendo, Senhor, me dá entendimento, porque eu quero obedecer a tua lei de todo o coração, vou colocar em prática na minha vida. O desejo do salmista era o contrário, Senhor, me dá entendimento, porque eu quero guardar a tua lei no meu coração, eu quero cumprir a tua palavra. Então a gente deve orar, pedindo a Deus entendimento. É importante entender corretamente as Escrituras Sagradas, seu significado, suas exigências. Só assim podemos seguir o Senhor com devoção total. Precisamos entender o que o Senhor exige de nós, o que Ele quer de nós, precisamos entender a palavra de Deus. E você precisa orar, Senhor, me dá entendimento, dá-me entendimento. Diante de tantos ensinamentos hoje, tantas pessoas que se dizem estarem falando em nome de Deus, tantos que se dizem serem igreja de Cristo, nós precisamos pedir ao Senhor entendimento para não sermos enganados, para não sermos enganados. Olha o terceiro pedido dele. Senhor, faze-me andar nos teus mandamentos, pois é na tua palavra, nos teus mandamentos que eu tenho prazer. Senhor, guia-me pelos caminhos dos teus mandamentos, porque é neles, nos teus mandamentos, em obedecer a tua palavra, que eu encontro a verdadeira felicidade, que eu sou bem-aventurado. O salmista está pedindo a Deus para que Deus possa guiá-lo através da sua palavra. E a direção de Deus é garantia de que nós não iremos desobedecer a Ele, por ignorância, por negligência da nossa parte. Quando a gente olha esse texto, dizendo que ele tinha prazer nos mandamentos do Senhor, eu lembro do Salmo de número 1, onde ele descreve ali o homem feliz, bem-aventurado. Era aquele homem que não seguia o conselho dos ímpios, não se detinha no caminho dos pecadores, não se assentava na roda dos escarnecedores. O seu prazer estava na lei do Senhor, e na sua lei meditava de dia e de noite. Está lá no Salmo 1. E esse era o desejo do salmista aqui. Viver conforme esse desejo, de andar segundo a palavra do Senhor, de ter prazer na lei do Senhor, de meditar nessa palavra dia e noite. Faze-me, Senhor, guia, meu Deus, pelos caminhos dos teus mandamentos, porque é nele que eu tenho prazer, é nele que eu encontro verdadeira felicidade. Então a gente precisa orar a Deus nas nossas orações, pedindo a Deus direcionamento. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Desejamos, portanto, que o Senhor nos guie e oriente os nossos pés pela vereda, pelos caminhos da sua vontade. Essa é a única razão e a única maneira de sermos verdadeiramente felizes, andando no caminho do Senhor. No versículo 36, ele faz mais um pedido. Senhor, me dá entusiasmo por teus preceitos, e não pela ganância. Outra versão fala cobiça. Faze com que eu queira obedecer os seus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. O salmista aqui está reconhecendo que a inclinação natural do nosso coração
é buscar as coisas que nos trazem prazer. E inclinação a Deus é a ação de Deus na nossa vida. Muito mais do que uma inclinação, hoje nós somos habitados pelo Espírito Santo, que nos guia, que nos ilumina, que nos faz buscar a vontade de Deus. E o salmista está aqui pedindo a Deus que não permita que o seu coração se incline para a cobiça, se incline para somente os bens materiais. Mas será que a gente vive hoje numa realidade, numa sociedade onde as pessoas são inclinadas à cobiça, à ganância? Será que a gente vê notícias de pessoas que cometeram atos talvez impensados porque estavam motivados pela ganância e pela cobiça? Como tem? Queridos, a cobiça é o pecado secreto do coração. A cobiça é o desejo de possuir aquilo que é do outro. É um pecado de ingratidão. Porque uma vez que o cobiçoso não valoriza o que tem e deseja ter o que é do outro, ele não agradece pelo que ele já tem, mas ele quer ter o que é do outro. Ele não se contenta com o que ele tem, mas ele deseja de forma ardente ter o que o outro tem. Ser o que o outro é. O cobiçoso, em vez de se deleitar naquilo que recebeu de Deus, ele fica movido por uma ganância insaciável de buscar e pertencer o que é do próximo. Então a gente precisa orar a Deus, pedindo por enriquecimento, mas espiritual, não só material. Precisamos pedir a Deus que renove os nossos corações, a nossa fé, remova dos nossos corações a inclinação à cobiça, ao amor pelo dinheiro, e coloque no nosso coração amor pela sua palavra. Devemos pedir ao Senhor, Deus, nos livre desse terrível pecado da cobiça. Por isso o salmista está dizendo: Senhor, dá-me entusiasmo, faze-me com que eu queira, muito mais do que a ganância, a cobiça, a juntar riquezas. Eu quero é obedecer os seus mandamentos, obedecer os teus preceitos. Será que viveríamos numa sociedade diferente se as pessoas vivessem isso como lema de vida hoje? Como viveríamos? Como as coisas seriam diferentes? Como as coisas seriam diferentes? Essa foi mais uma oração, mais um pedido do salmista. E no versículo 37, ele faz mais um pedido ousado. Desvia os meus olhos de coisas inúteis. Em algumas versões fala da vaidade. Restaura-me por meio da tua palavra. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo, como prometeste. Queridos, existe muita sedução neste mundo. Existe muito fascínio neste mundo. O salmista sabe de todas essas coisas. E sabe que todas essas coisas não passam de vaidade. É como correr atrás do vento. Correr atrás de coisas inúteis. De coisas que não têm valor. De vaidade. E o salmista aqui deixa claro que ele precisa da ajuda de Deus para discernir o que de fato é bom ou ruim para a vida dele. O que de fato vale a pena ou não ele buscar. E ele está pedindo a Deus que Deus o livre de ser motivado só pela satisfação dos seus próprios desejos. Ele está pedindo a Deus: não permita que eu fique preso somente em satisfazer os meus desejos pessoais, os desejos da minha alma, dos meus olhos, da minha cobiça, como ele falou lá atrás. Podemos então entender por que o salmista está pedindo a Deus que proteja ele de contemplar a vaidade, como algumas versões diz. Alguns acham que posse de bens materiais produz paz, alegria, felicidade duradoura, mas não. A presença de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas é o que nos vivifica. Abramos então os nossos corações para Deus. Deixemos que Deus inunde o nosso coração com a sua palavra, com a sua presença. Eu trouxe aqui o testemunho de um homem que ele conseguiu conquistar tudo o que ele queria na vida. Um grande homem. E olha o que ele escreve no seu diário. Então eu resolvi me divertir e gozar dos prazeres da vida. Mas eu descobri que isso também era ilusão. Eu cheguei à conclusão de que o riso é tolice
e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual era a melhor maneira de viver. Então eu resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pudesse fazer durante a sua curta vida aqui na terra. Eu realizei grandes coisas. Eu construí casas para mim, fiz plantações de uvas, plantei jardins, pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros, nascidos na minha casa. Eu tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Eu também ajuntei para mim toda a prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir. Eu tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, eu fui grande. Eu fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Eu consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me senti feliz com o meu trabalho. E essa era a minha recompensa. Mas ele termina. Mas quando eu pensei em todas essas coisas que eu havia feito, no trabalho que eu tinha para conseguir fazê-las, eu compreendi que tudo isso era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Eclesiastes. Quem escreve é Salomão. Apesar de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, Salomão viveu dias de profunda pobreza. Seu coração se apartou do Senhor, ele passou a explorar o seu povo, se tornou uma enorme vaidade a sua vida, a sua sabedoria, e ele mesmo afirmou aqui em Eclesiastes 2:11, tudo era ilusão, vaidade, correr atrás do vento. E quando a gente olha sobre esse homem foi o homem mais rico da sua geração. A sua fama era notória, o seu poder era colossal, o seu reino era esplêndido. E mesmo cercado de tanta pompa e luxo, mesmo habitando num pináculo do sucesso, mesmo sendo o rei mais conhecido e famoso da sua geração, ele se perdeu nos labirintos da sua alma, da sua vaidade, da sua cobiça. Se iludiu com o glamour do mundo. Salomão procurou a felicidade em fontes onde essa felicidade não estava presente. E a sua história talvez seja um dos maiores exemplos para nós não cometermos os mesmos erros. Afinal, Jesus mesmo já nos alertou. O que aproveita? Que vantagem há em um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Queridos, a televisão, a internet, a mídia em geral, retrata para você um mundo fantasioso, que não existe. Mas a palavra de Deus, ela trata da vida como ela é. Por isso o salmista está dizendo, o Senhor desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade. Para que a vaidade não me prenda. Para que eu não chegue no final da vida dizendo, corri atrás do vento. Deus nos criou para Ele. E é somente na presença de Deus que a gente vai sentir de fato o sentido da vida, da alegria e da felicidade verdadeira. Você é uma pessoa feliz? Onde você está buscando a sua felicidade? Pare de correr de um lado para o outro. Sua felicidade estará somente em Deus e nele somente. Salomão, nesse texto, buscou felicidade na bebida, na riqueza, no prazer, na fama. Mas no final ele descobriu que tudo não passava de vaidade. E a palavra vaidade significa bolha de sabão. Tem cor, mas não tem conteúdo. Tem aparência, mas não tem consistência. Tem movimento, mas não tem permanência. O sentido da vida, o verdadeiro sentido da vida, querido, está em nós temermos a Deus. Somente em Deus a gente encontra a razão da vida. Somente na presença dEle há plenitude de alegria. Por isso o salmista está dizendo aqui, desvia os meus olhos da vaidade.
Não permita que eu fique preso à cobiça. E ele fala ainda no versículo 38. Mais um pedido a Deus. Confirma ao teu servo a tua promessa. Promessa que fizeste àqueles que te temem. Eu sou teu servo, cumpre a promessa que me fizeste, a promessa que fazes aos que o temem. Nesse versículo, o salmista está pedindo a Deus que Deus confirme a promessa feita. Que promessa seria essa? Querido, por que a gente quer incentivar você a ler a Bíblia? Porque a Bíblia está cheia de promessas. Nós não podemos viver pelo que nós sentimos. Vivemos é porque nós estamos agarrados nas promessas de Deus. Não devemos nos balançar e nos estremecer diante das emoções, que são instáveis, mas devemos firmar as nossas vidas na palavra de Deus, que é estável e inabalável, nas promessas de Deus, daquele Deus que não pode mentir, que não mente para mim e não mente para você. A Bíblia, então, é um celeiro de promessas para mim e para você, para o cristão. Temos a Bíblia, promessas de salvação, promessas de libertação, de proteção, de direção, de provisão, de renovação, de consolação, de companhia, de vitória. A Bíblia é um celeiro de promessas. E todas as necessidades do cristão estão previstas na promessa de Deus. E por meio delas, elas serão cumpridas. Ela não volta vazia. A palavra não volta vazia. Spurgeon disse o seguinte: nada é tão excelente, tão precioso e tão doce como uma promessa de Deus. Nada é tão precioso, tão excelente, tão doce como uma promessa de Deus. E as promessas de Deus para esses dias tão difíceis vão ser como remédio para as nossas doenças espirituais e emocionais, alimentos para nutrir as nossas almas, estímulo para as nossas orações e o nosso coração. Diante de tantas notícias trágicas e tristes, as promessas de Deus vão nos motivar a continuar caminhando, porque esse Deus não falha, Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Devemos então tirar os olhos de nós mesmos, da nossa cobiça, da vaidade e colocar os nossos olhos em Deus, porque é dele que vem a nossa esperança. Ele é a nossa esperança e nele podemos confiar. No homem não, mas em Deus sim. Um homem pode te magoar. Eu em algum momento posso pisar na bola com você. Posso talvez não suprir a expectativa que você imaginava que eu pudesse suprir. Falar de uma forma que talvez te deixe triste. Posso te decepcionar. Posso decepcionar minha esposa, meus filhos, com alguma atitude, com algum jeito de tratar um pouco mais duro, de uma palavra mais bruta. Mas, querido, Deus não nos decepciona. Deus não nos abandona. Deus, Ele não mente. E Ele faz mais uma oração. Senhor, afasta dos meus caminhos, afasta-me dos caminhos vergonhosos, pois os teus estatutos são bons. Livra-me dos insultos que me causam medo, os teus julgamentos são bons. O salmista está aqui pedindo a Deus que proteja ele da única coisa que ele realmente temia. Ele não queria ser desobediente aos mandamentos de Deus. E o salmista via a desobediência como algo muito grave, e ele não queria ser um desobediente. Ele queria ser um obediente. Em algumas traduções, nesse versículo, fala de uma palavra chamada opróbrio. O que é isso, pastor? Nome de remédio? Não. Opróbrio é tudo aquilo que pode envergonhar ou desonrar o nome de Deus. O que o salmista está dizendo é: Senhor, não permita que na minha vida, que no meu caminho como um cristão, eu faça algo que possa envergonhar o teu nome, nessa sociedade, nessa igreja, em qualquer lugar. Eu não quero ser motivo de vergonha para o seu nome. Eu não quero ser motivo de vergonha ou alguém que venha desonrar o nome do Senhor. Como seria bom se muitos líderes religiosos vivessem esse versículo hoje. Estão sendo vergonha para o Evangelho. Estão sendo motivo de noticiários e mais noticiários tristes com relação ao povo evangélico cristão no nosso Brasil. Por isso ele está dizendo, no versículo 31 ele já tinha falado: aos teus mandamentos eu me apego, não permita que eu seja envergonhado. Hoje a gente estudou o versículo 6 com a melhor idade, a gente está estudando um versículo por quarta-feira com eles.
E o versículo 6 fala também: eu quero viver os teus mandamentos para não ter nada que eu me envergonhe na minha vida. E quando a gente obedece a palavra de Deus, querido, a gente não vai ter nada do que se envergonhar, porque a gente vai ser sal e luz por onde a gente for. Não é só aqui na igreja que a gente é cristão. Lá na nossa casa a gente é cristão. No nosso trabalho a gente é cristão. Na rua a gente é cristão. Dirigindo a gente é cristão. Em qualquer lugar, fazendo um negócio a gente é cristão. As pessoas sabendo ou não que nós somos cristãos, a gente vai dar o testemunho de cristão. Porque eu não quero fazer nada. E vou orar por isso. Senhor, não permita que eu não seja instrumento de vergonha e desonra ao nome do Senhor Jesus. Eu não quero ser. E é o que ele está falando: afasta-me dos meus caminhos, coisas vergonhosas. Eu quero permanecer nos teus testemunhos que são bons. E ele termina com o último versículo dizendo: eu anseio por obedecer às tuas ordens. Restaura minha vida por tua justiça. Eu quero muito, eu anseio, eu desejo obedecer às tuas leis. Conserva-me vivo, porque isto pois tu és justo. O salmista aqui, ele suspirava em obedecer, em conhecer os mandamentos do Senhor. Jesus já tinha dito lá em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nada descreve melhor esse salmista de ter esse desejo quando diz que alguém está com sede, está com fome. Ele está dizendo aqui: olha, a coisa que eu mais desejo, que eu mais quero é obedecer a tua palavra. E para tanto a gente precisa de 3 passos para que a gente seja como esse salmista. Primeiro, a gente precisa ser ensinável. Há pessoas que não aprendem as lições de Deus, mas não porque elas não tenham capacidade intelectual para aprender, mas porque não são ensináveis. Saiu? Tem pessoas que não são ensináveis. E a consequência de uma pessoa que não é ensinável é que ela vai ser desobediente. Então, para dar o primeiro passo no caminho à vontade de Deus, a viver uma vida de satisfação, é você ser ensinável. Você tem sido uma pessoa ensinável? Ou você quer ensinar a Deus? Como saber se você é ou não ensinável? A resposta é simples. É ver se você obedece às orientações de Deus no seu dia a dia. Você já aprendeu algo, você sabe o que precisa fazer, mas você não faz. Você é desobediente àquilo. O texto bíblico está nos mostrando que quanto mais entendimento de Deus nós temos, mais obedientes a gente vai querer ser. Mais obedientes somos. E quem é desobediente é porque ainda não entendeu nada de Deus e da sua palavra. Então seja ensinável. Entenda a respeito de Deus, aprenda a respeito da palavra de Deus, para que isso produza satisfação na sua vida. O segundo é: diga não à ganância, faltou o A ali, e à inutilidade. O versículo 6, então, 36, dá essa nítida impressão do coração do salmista. Ele sabia que o coração dele é inclinado para a ganância, para a cobiça. A gente é inclinado para isso, para inflamar o nosso ego, para a gente achar que a gente é melhor do que o outro, que a gente está acima. E ele sabia disso, e por isso ele pede: o Senhor, me livra disso. Livra os meus olhos da vaidade. Eu não quero viver no pecado. Eu não quero ser seduzido pelo pecado. É natural o nosso coração ser inclinado para a ganância. Nosso olhar natural é atraído para as coisas inúteis. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você já ganhou ou comprou algo que não serviu para nada? Coisas que hoje estão lá, só tomando lugar na sua casa, no seu guarda-roupa. O salmista, como ser humano que era, sabia disso. E inspirado por Deus, ele pede: Senhor, desvia os meus olhos de coisas inúteis. Que eu não perca meu tempo com coisas que vão ser ilusão e vaidade. Eu quero investir esse pouco tempo que eu tenho, dessa vida tão curta que eu tenho, em coisas que valem a pena. Em coisas que de fato eu não vou me envergonhar lá na frente. Quanta inutilidade temos colocado diante dos nossos olhos. Quanto tempo a gente tem perdido, tempo precioso com coisas inúteis. E as coisas úteis são vivenciadas quando nós andamos nos caminhos do Senhor, na vontade de Deus traçada para nós. E depois de ser ensinado e dizer não à ganância e à inutilidade, aguarde os resultados. Andar no caminho da vontade de Deus exige de nós a atitude de espera. E sabemos
E se nós andarmos conforme a vontade do Senhor, veremos o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. É o que afirma o versículo 38. Então o salmista se apega às ordenanças do Senhor. Não se engane, seremos afrontados porque somos cristãos. Mas o Novo Testamento nos ensina que é feliz aquele que sofre perseguições por causa do nome de Cristo. O que nos consola é que Deus é fiel, continuará nos preservando e nos sustentando. O caminho da vontade de Deus, ela nos leva à satisfação. Seja alguém ensinável, seja alguém livre da ganância e da inutilidade, e aguarde os resultados das promessas de Deus. Siga sempre o caminho da vontade de Deus. Até que ponto o seu coração, ele é maleável, ensinável para receber as orientações de Deus? Querido, passamos das nossas petições a do salmista nesses 8 versículos. E vamos ver a diferença que isso faz em nossas vidas. Todos nós concordamos que o ideal é que todo mundo seja obediente aos mandamentos do Senhor. Todo mundo sabe que o ideal é que a gente seja obediente, é tudo aquilo que está nas Escrituras. Então por que não começar por mim e por você hoje? Fazendo esses 8 versículos também as nossas orações. A gente pode clamar a Deus. A gente pode buscar a Deus, mas a cada dia a gente tem que reconhecer que tudo que nós temos vem dele. Nós não temos nada. Somos somente mordomos, administradores. Que a gente escolha sempre caminhar na direção dele, no caminho daquilo que ele mostrar para nós. Porque tudo isso vai passar. Daqui a gente não vai levar nada. Mas o amor dele jamais vai nos deixar. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim e para você. E as promessas de Deus hão de se cumprir na minha vida e na sua vida. Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer desse cântico a nossa oração. Vamos dizer: Senhor, eu quero me render ao Senhor de todo o meu coração. Não quero viver mais dirigido por mim mesmo, mas eu quero a Tua palavra. E para isso eu preciso me render, me oferecer por completo, me oferecer por inteiro. Faça desse cântico a sua oração.